Hoje, dia 18 de outubro, nós comemoramos o Dia do Médico. O foco hoje não é pandemia, ainda que todos nós estejamos enfrentando esse momento muito difícil, mas nós vamos falar sobre uma outra área da medicina, falar um pouquinho também sobre os desafios que o profissional dessa área enfrenta nos dias atuais. E o meu convidado de hoje é o médico e especialista em cirurgia plástica Alan Queiroga, que faz tanto sucesso aí nas redes sociais. Nós temos escutado falar muito no nome dele e do irmão dele, que é o Felipe Queiroga, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa dupla já já. Alan, seja bem-vindo ao Continet. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu imagino que a agenda seja lotada. Muito obrigado, Everton. Eu que agradeço a gentileza de vocês. É um prazer enorme estar aqui. É muito legal. Vamos conversar sobre coisas muito importantes. Então vamos lá. Alan, me fala um pouquinho como foi que surgiu essa escolha aí pela medicina. A gente sabe que você e seu irmão têm uma história muito interessante com a medicina, com a cirurgia plástica. Me conta como é que foi essa escolha. Você sempre sonhou em ser médico? Como é que foi isso? Certo, eu vou tentar sintetizar porque é um pouco longa, então vou tentar ser mais objetivo. Nossa vida mudou muito quando eu tinha 13 anos e o Felipe, meu irmão, tinha 15. Com o falecimento da nossa mãe, a gente perdeu a mãe muito cedo. Isso fez com que a gente tivesse que amadurecer muito rápido. Então, acabou desestruturando um pouco nossa família. A mulher é o centro afetivo o núcleo afetivo muito grande da família, né? Ela que mais cuida dos filhos. O homem geralmente tem uma função mais de organizar, de logística, etc. Então, a gente perdeu uma figura muito importante da nossa família que nos fez ter que amadurecer muito, muito rápido. Então, muito cedo a gente começou a estudar e essa preocupação de olhar o lado profissional e tentar cuidar da nossa família. Então, a gente começou a estudar muito cedo e olhávamos sempre, naquela época tinha poucas opções, né? Há 15 anos atrás, geralmente era direito, enfermagem, economia, engenharia, medicina. Hoje em dia a gente é bem mais rico de possibilidades e gostamos muito da medicina, pelo fato do cuidado e da relação humana. Aquilo naquele momento falava muito forte para a gente, até pela ausência da nossa mãe. Então a gente se atraiu muito pela área da saúde, especificamente pela medicina. Aí começamos a estudar muito cedo. O Felipe, ele é 2 anos mais velho que eu, então eu tive boas influências, porque enquanto ele estava no 3º ano, eu estava no 1º e aproveitava para já pegar muito do ritmo de estudo dele. E as coisas foram acontecendo. Conseguimos entrar na UFAC e tivemos sorte de pegar uma época muito boa das universidades federais. Foi um curso muito bom, muito rico. A gente depois fizemos residência fora no Rio de Janeiro e sempre nos sentimos muito parelhos com os outros médicos. A gente sempre fica com aquele receio, né, de, poxa, eu vim do Acre, tão longe, etc. Mas a gente sempre teve uma formação muito equiparada. E a medicina surgiu mais nesse sentido em que a gente estava tentando um olhar maior para os estudos, para a profissão, e acabamos buscando algo que tivesse mais relacionado ao cuidado com o outro. E esse interesse de vocês por esse ramo, né, que é de cirurgia plástica, que tem sido um boom aí no mundo, né? Como é que surgiu o interesse por essa área especificamente? Vocês pensaram juntos? Os dois, quando entraram na medicina, logo se deram conta disso? Como é que foi? Tem alguns pontos curiosos aí. A gente sempre foi muito próximo. Então, e a gente sempre se influenciou muito. Isso foi sempre muito positivo. Então, por exemplo, eu acabei começando a estudar muito cedo porque o Felipe já estava vivendo isso. E depois na faculdade sempre fizemos coisas muito juntos. Projetos de pesquisa, monitorias, projetos de extensões. E a vida quis que a gente passasse na residência na mesma cidade. Então, tanto ele quanto eu fizemos residência de cirurgia geral no Rio de Janeiro na mesma época. Então, nós fomos lá para fazer a residência de cirurgia geral e não éramos no mesmo hospital, mas éramos contemporâneos no mesmo ano. E, a princípio, a gente queria coisas totalmente diferentes da plástica. Eu queria fazer cirurgias ligadas a transplante, então transplante hepático, e o Felipe queria fazer mais cirurgia do aparelho digestivo. E durante a residência começamos a rodar em algumas especialidades, né? Então você faz rodízios dentro da residência, e eu rodei na especialidade de cirurgia plástica e isso me encantou demais. Eu fiquei completamente apaixonado pelas cirurgias reparadoras. Me tocou muito o cuidado e a reabilitação.
Então, muitos pacientes que acabam ficando mutilados no tratamento de câncer ou por nascerem com uma deformidade social muito grande, isso impacta muito a vida deles. E a cirurgia plástica consegue, de alguma forma, reinserir esse paciente para a vida dele, né, para a sociedade, para a sua vida mais como era antes desses eventos. E foi algo que eu me identifiquei muito. Então, surgiu esse interesse no último ano da cirurgia geral. Então, a princípio, a gente não tinha nada na cabeça relacionado a isso, nos chamou a atenção a cirurgia reparadora, e você vai conhecendo mais da especialidade, acabamos conhecendo também a estética, mas o gancho mesmo para que nós escolhêssemos a cirurgia plástica foram as cirurgias reparadoras. Esse é o médico Alan Queiroga, que fala um pouquinho agora da história dele com o irmão, que é o Felipe Queiroga, que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas você vai poder conferir tudo aí nas redes sociais dos dois, que nós vamos divulgar para vocês também conferirem tudo de perto. Alan, antes de a gente falar um pouquinho sobre essa questão da área de cirurgia plástica mais especificamente, me conta quais os principais desafios assim, que você, como médico, no caso vocês dois, enquanto irmãos e médicos e profissionais, né? Quais são os principais desafios que vocês enfrentam nesse cenário atual, especialmente, que eu acho que a medicina vai mudando, né, conforme o tempo e a partir de um cenário social também. Mas quais os principais desafios que vocês enfrentam nessa área que vocês desempenham? Olha, de forma geral, em relação à medicina, eu acho que o grande desafio atualmente é você não perder de vista a essência da medicina, que é o cuidado. A medicina, enquanto ciência, tem todo o seu método científico, está atrelada aos avanços tecnológicos, e isso muitas vezes nos faz perder um pouco de vista algumas coisas. Então é muito comum, às vezes, o médico está muito ligado na parte científica, do diagnóstico, mas para aqueles pacientes que tem uma doença que a gente não consegue chegar a um diagnóstico, então a medicina não tem nada a oferecer para eles. Ou às vezes a gente está muito atrelado à parte terapêutica, então nas cirurgias mais modernas, com robôs, com equipamentos, e para aqueles pacientes em que não tem cura a doença dele, em que ele não pode mais fazer um tratamento cirúrgico, um tratamento medicamentoso, a medicina não tem mais nada a oferecer para ele? Tem o cuidado sempre. Então a medicina também é o diagnóstico, também é o tratamento, mas essencialmente é o cuidado. Então sempre você vai poder ofertar ao paciente alguma forma de cuidado, que pode ser a sua cirurgia, mas pode ser uma orientação, pode ser o alívio de uma dor, pode ser um acompanhamento. E eu acho que o grande desafio é a gente não perder isso de vista, de que a medicina é uma ciência do cuidado ao ser humano, e que a gente deve sim estar sempre atualizado e antenado nas coisas mais modernas, nas últimas atualizações, mas nunca esquecendo essa parte do cuidado, da atenção, do acolhimento, do apoio ao paciente. Eu vejo isso como um grande desafio, porque foca-se muito na modernidade, na alta tecnologia, e às vezes fica um pouco discrepante. Tanto é que é muito comum alguns relatos de eu fui consultar com o médico, ele me fez uma receita e nem olhou para mim, ou vai ser operada e foi tudo muito rápido, passou o valor pelo WhatsApp, não teve um acompanhamento pós-operatório, quando você perde de vista a essência da medicina, que é o cuidado. Em relação à minha área, a cirurgia plástica, a gente acaba se deparando com outros desafios também. Então tem essa questão do cuidado e outras questões mais ligadas à responsabilidade, à ética, à segurança, ao comprometimento com o paciente, não com outros interesses. É uma área que é muito midiática, muito comercial, tem um peso financeiro muito grande, e o médico precisa ter muita responsabilidade, precisa ter muito cuidado, muita atenção para que ele não perca de vista, além do cuidado, a responsabilidade, a ética e a atenção com o paciente. É isso aí. Alan, a gente sabe que, com base nos números e nos dados estatísticos que são divulgados semanalmente aí na mídia, que a procura por cirurgia plástica tem aumentado consideravelmente no país, especialmente quando isso envolve pessoas jovens, né? A partir dos 20 anos, já existe uma procura considerável com esse público. Como é que você avalia isso aqui no Acre? Você considera aqui no estado, especialmente, o número de pessoas que buscam por cirurgia plástica aumentou consideravelmente e existe um procedimento que é mais procurado? Como é que está isso? De fato, aumentou sim. Por exemplo, a cirurgia de prótese de silicone é a cirurgia mais realizada no mundo. Então, algumas cirurgias plásticas são uma das cirurgias mais realizadas em todo o mundo. Isso é um dado muito grande, muito impactante.
E trazendo aqui para a nossa realidade, a gente sente que houve sim um aumento na busca por essas cirurgias, por vários fatores. Acredito que cada vez mais as pessoas estão dando um peso maior à sua aparência física, seja por conta das redes sociais que nos expõem, né, e nós expomos nossa aparência física cada vez mais, então isso gera uma pressão maior para que a pessoa cuide da sua aparência física, pela própria facilidade no acesso à cirurgia que houve nas últimas décadas, com um pouco da melhora econômica e acessibilidade da infraestrutura para se realizar uma cirurgia. Então houve um boom muito grande, principalmente na última década, em relação às cirurgias plásticas, casando aí esse momento cultural e econômico que a gente viveu. No Acre não foi diferente, a gente teve um aumento muito grande também, uma procura importante, e a cirurgia que é mais procurada aqui no Acre é prótese de silicone. É curioso porque isso é muito regional. Então, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, onde eu fiz minha formação, morei lá 5 anos fazendo cirurgia geral e cirurgia plástica. Prótese de silicone também era muito procurada, mas também era muito procurado lipoaspiração. Então lá, por ser uma cidade litorânea, as pessoas vão muito à praia, tem um culto ao corpo extremamente grande, lipoaspiração e abdominoplastia tem uma busca muito forte. Aqui nem tanto, aqui é mais a cirurgia nas mamas mesmo. Olha só, eu estava conversando com o Alan agora há pouco aqui nos bastidores e a gente citou uma referência do Zygmunt Bauman, que é um filósofo que fala a respeito dessa indústria do consumo. E ele fala que o grande perigo desse consumo é consumi-lo de forma exagerada, né? E levando em consideração que existe uma indústria interessada, né, nessa estética, nessa coisa da beleza, você considera que existe um perigo nisso? É claro que cuidar da aparência, cuidar da estética, cuidar daquilo que é parte da nossa imagem, da nossa referência no mundo é importante, mas você considera que existe um perigo nisso? Existe algo que está no excesso disso? Como é que você avalia essa procura exacerbada por se encaixar em um padrão? Sim, tem um risco muito grande. A gente tem muito cuidado no lidar com os pacientes, para identificar isso e conscientizá-los também. Então veja que o cuidado com a aparência física é importante. A gente não deve encarar como uma vaidade. Ah, não, a mulher quer colocar uma prótese de silicone, isso é uma vaidade boba, fútil. Não, não é bem assim. A gente vive num mundo material, nós nos relacionamos com pessoas de carne e osso, e o veículo para que possamos vivenciar nesse mundo é o nosso corpo físico. Então é importante que nós cuidemos dele. E quando você não se sente bem relacionado com o seu corpo, bem representado pelo seu corpo, quando há um desencontro entre a sua imagem corporal e que você se sente quem você realmente é, isso afeta todos os campos da sua vida. Então isso vai afetar suas relações no trabalho, suas relações amorosas, suas relações com os amigos. Então isso precisa estar muito bem encaixado. A pessoa precisa estar se sentir que é representada pelo seu corpo físico. Então nós achamos muito importante isso, que a pessoa se sinta representada pelo seu corpo físico, e alguma característica que a incomode muito e que ela não consiga lidar com isso, ela possa ter possibilidade de alterar ela e para aquilo que ela ache mais representativo. Mas isso tem que ser feito com muito cuidado e com muito equilíbrio, porque nós não somos só nosso corpo físico. Então não é só mexendo no nosso corpo físico que nós vamos resolver todos os as nossas dificuldades de relacionamento, de felicidade, de autoestima. Muito comum, às vezes, a paciente ir lá no consultório, não, eu quero fazer uma cirurgia plástica porque eu quero melhorar minha autoestima. A autoestima é algo tão complexo, tem tantos outros fatores envolvidos na autoestima, para além da aparência física. Então tem que haver sempre um equilíbrio, um olhar com muita atenção, em que é possível sim, e é válido, alterar a aparência física, mas que há certos limites para isso. Então, e quais são esses limites? É a realidade. O que pode ser feito dentro de um parâmetro de segurança, uma conscientização em relação à paciente do porquê que ela está se submetendo a essa cirurgia, para que não seja algo inconsciente, para que ela saiba que ela quer sim alterar aquela característica física dela, mas que há outros processos acontecendo que impactam igualmente a sua felicidade, o seu encontro consigo mesma, as suas relações, a sua autoestima. Então isso tem que ser visto de forma muito responsável, e é algo que é muito esquecido, na verdade. Então, como você falou, há uma pressão financeira muito grande, seja comercial e midiática, porque a cirurgia plástica ela traz
um status grande ao médico e a aparência física traz um status ao paciente também muito grande, uma visibilidade grande. Então tem que ter muito cuidado para o paciente não entrar em espirais de angústia, de frustração e de infelicidade. Então, em vez de você possibilitar ela um tratamento em que ela possa melhorar pontos da sua autoestima, se sentir melhor consigo mesma, você não colocar ela em uma situação, ou melhor, não permitir que ela se coloque, porque o paciente também é protagonista desse tratamento, né? Permitir que ela se coloque em situações que, na verdade, vão gerar extrema angústia e extrema infelicidade. Um sonho pode virar um pesadelo. Muitos pacientes eles estão em busca de uma beleza inacessível, que é irreal, que não é alcançável pela maioria de nós. Então estão sempre consumindo um procedimento atrás do outro, nunca satisfeito com aquilo que eles estão atingindo como resultado. Então é muito importante que haja esse equilíbrio, que você veja isso de forma responsável, ética, tentando o máximo possível conscientizar o paciente, despertar para que ele olhe algumas coisas de uma forma diferente. Olha só, eu passaria o dia todo aqui conversando, porque a gente tem muito assunto para discutir, mas a nossa entrevista chegou ao final. Lembre-se de acessar aí no nosso Continue Play, você assiste a entrevista na íntegra, sem interrupção. Doutor, muito obrigado. Em seu nome eu quero parabenizar todos os médicos, todos os profissionais dessa área que é tão importante. A gente tem visto isso ao longo dessa pandemia, que tem tirado a gente desse lugar de bem-estar social, de alguma forma. Quero dizer que o espaço está aberto. Lembrando a você que os cuidados com a estética, com o corpo, com a imagem, possuem limites legais e éticos que a gente precisa respeitar. E o Dr. Alan falou muito bem disso. Você acompanha ele, o irmão dele, o Dr. Felipe, nas redes sociais. Nós vamos deixar os arrobas aqui para você acompanhar no Instagram. Não esqueça também de verificar as nossas categorias aí no site. Nós temos muitas matérias, muitas entrevistas, muitas informações para você ficar bem informado. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Fique à vontade para deixar uma mensagem aí para os nossos telespectadores, para as pessoas que acompanham o trabalho de vocês. Everton, eu que agradeço a gentileza de nos homenagear no Dia dos Médicos, um carinho muito especial de vocês. Fico muito grato, agradeço a atenção, o espaço para podermos conversar sobre coisas tão relevantes que muitas vezes ficam esquecidas aí. Então, agradeço e parabenizo pela iniciativa. E a todos que estão nos assistindo, muito obrigado. Espero que essas informações sejam bem recebidas e que possamos refletir sobre isso. Devemos sempre buscar nossa melhor versão, devemos sempre melhorar os conflitos que muitas vezes nossa aparência física geram em nós, mas de forma equilibrada, de forma consciente, sempre colocando nossa saúde mental e física como prioridade, e assim nós conseguiríamos dar passos concretos e sólidos em busca da felicidade, em busca de nossa saúde, e não nos envolvermos em situações que na verdade vai nos trazer muita infelicidade. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado a você que nos assistiu. Lembre-se, o Continue tem o Acre todo em um só lugar.